Boa noite, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe e ative as notificações. Hoje nós vamos recomeçar a leitura, da lei da emenda constitucional número 113 de 2019. Ela regulamenta e dá outras diretrizes para a previdência social e outros também regula outras matérias também relacionadas sempre à previdência social e à ordem social do artigo 195 e diante da Constituição. Importante vocês ativarem as notificações, né? Seguir no Twitter, Facebook, Instagram, não perder nenhuma leitura. Eu tento fazer uma leitura diariamente, né? Inclusive aos sábados e domingos, sempre para manter fresco na memória. Tento sincronizar com outras matérias, né? Para manter viva a matéria sempre na memória, processo de memorização, ainda sistematizando algumas matérias, né? Quando possível, quando a mente está bem, está universalmente coligada, né? Sincronizada, a gente tenta buscar lá no fundo, né? Um pouco difícil, já estou com 40 anos, mas eu me formei com 19 anos e desde lá eu tento estudar um pouco, né? Sempre tentando me atualizar, rever a matéria, né? E galgando aí talvez uma vaga pública, um cargo público. E vamos nessa. Vou ajudar vocês, vou me ajudar também. Se Deus quiser, todos nós iremos ocupar um cargo de grande notoriedade, né? E formar nossas carreiras, se Deus quiser. Bom, vamos continuar no artigo 5º, que fala sobre a carreira do policial civil, aposentadoria do policial civil. Lembrando que eu falei na leitura anterior que tem várias leis específicas, né, que regulam a profissão, inclusive de professores, bancários, né? Tem uma profissão, tem uma lei somente estipulando tempo de serviço, formas de aposentadoria e tudo mais. Aqui ele fala do policial civil, diz que no artigo 5º, o policial civil do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, policial dos órgãos a que se referem o inciso 4 quarto do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos primeiro a 3 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal, penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de vigor desta emenda opcional poderão aposentar-se na forma da Lei 51 de 22 de 1985, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos, ou disposto no parágrafo 3º. Que ótimo, né? Eu presto muito para agente federal, já desde o terceiro ano de formado, segundo ano de formado. Eu tento sucessivamente a carreira federal. E aqui, ó, não lembrava essa informação, que tem uma lei especial para o profissional que trabalha em penitenciária ou socioeducativo, que for da esfera federal, tem uma lei especial onde ele pode aposentar com alguns anos, né? E agora com pontos especiais, né? Que você vai ganhando pontos especiais a cada ano para remir esse tempo de contribuição. E aqui fala que ele tem uma idade mínima de 55 anos. Então, após 55 anos, ao invés de ele se aposentar com 65 anos ou 60 anos, não, ele tem uma idade mínima. E se ele atingir esse tempo de contribuição ou esse tempo de serviço, de acordo com os pontos, é a nova regra, ele pode se aposentar antes. Então, é uma lei especial favorecendo, né, claro, a tensão que ele sofre no dia a dia, né, a periculosidade, não, seria a insalubridade, né, um trabalho muito insalubre psicologicamente e entre outros, né. E também diz que no parágrafo primeiro serão considerados tempos de exercício em cargo policial estritamente de natureza estritamente policial
Para fins do inciso segundo do artigo 1º da Lei 51 de 2000, de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares, nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário socioeducativo. Então, ele soma as idades. Se ele era militar, depois ele veio a ser, ou era das Forças Armadas, né? E veio a ser o agente federal, ele computa esse tempo também, tá? Talvez ele ganhe até uma pontuação diferente ou a mesma pontuação, né? Pela nova regra. E ganha aí uma margem boa, né? Diminuindo o tempo de atividade laborativa dele. O segundo, aplica-se às aposentadorias dos servidores dos estados, de que trata o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Parágrafo terceiro, o servidor de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 anos de idade, se mulher, e aos 53 anos de idade, se homem, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente ao tempo que na data da entrada em vigor desta emenda constitucional faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985. Artigo 6º, disposto no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal, não se aplica a aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social até a data da entrada de vigor dessa emenda constitucional. O artigo 7º diz que, no parágrafo 15 do artigo 37 da Constituição Federal, não se aplica a complementações de aposentadoria e pensões concedidas até a data da entrada em vigor da emenda constitucional. Artigo 8º. Até que entre em vigor a lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto no artigo 4º, 5º, 20, 21 e 22, e que optar um momento. O equilíbrio financeiro, até que entre em vigor a lei federal de que trata o artigo 19 para 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos dispostos do artigo 4º, 5º, 20, 21 e 22, e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Olha, caiu isso num concurso, tá? Isso caiu num concurso. O servidor público quer se aposentar, quer permanecer. Ele permanece em atividade e faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária. Então ele ganha um salário, permanece no serviço, depois ele completa a idade para aposentadoria compulsória, né? Aí não vai somar os dois, né? Claro. Ele para de ganhar um e começa a ganhar aposentadoria mesmo. Que ótimo, né? Artigo novo. Até que entre em vigor a lei complementar que disciplina o artigo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam seus regimes próprios de previdência social disposto na Lei 9.717, de 7 de novembro de 98, disposto nesse artigo. Para o primeiro, o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência ao valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, e evidencia a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Parágrafo segundo, o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Para o terceiro, os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão
a conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. Parágrafo 4º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicadas no regime geral de previdência social. Ele botou um teto aqui, né, dos servidores estaduais e municipais, para, né, não ganhar menos do que o servidor da União. É possível, né, mas somente se ele não possuir déficit atuarial a ser equacionado. Para fins do disposto no artigo 4º, não será considerada como ausência de déficit a implementação ou dessegregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. Parágrafo 6º. A instituição do regime de previdência complementar na forma do artigo 14, 16 do artigo 40 da Constituição Federal, do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social, parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal, deverão ocorrer no máximo 2 anos da data de entrada em vigor dessa emenda constitucional. Parágrafo 7º. Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados na modalidade de consignados, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Bom, vamos para o artigo 8º, perdão, vamos até o 10º, vai. Aproveitar. Por meio de lei poderá ser instituída a contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos, nos termos do artigo 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal. Parágrafo 9º. Parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência fica limitado ao prazo que se refere o parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição. Vamos para o artigo 10. Eu fico meio sem voz, não dá para ficar lendo. Depois a gente continua a leitura amanhã. Excelente final de semana, bons estudos e boa sorte agora no concurso. Abriu, não sei se vocês vão prestar, dia 29 de maio. Abre para Marinha, uma carreira militar, porém é para a parte administrativa, né? Você recebe o treinamento, óbvio, né? Tudo a parte de disciplina militar, inclusive religiosa nesse concurso, né? E você vai ser capelão também, que seria uma parte de ensino religioso, né? Laico, né? De qual religião você quiser mesmo. E mais você precisa cumprir alguns tempos, acho que 3 anos de treinamento. Depois você assume a carreira administrativa da Marinha do Brasil. Eu acho super interessante, né? Mas é uma carreira com alguns nomes de famílias, né, importantes do Brasil e constituem a Marinha Brasileira. Então eu gostaria muito também de prestar e talvez fazer uma carreira. É um salário alto, né? Acho que é R$ 9.000, um salário super no Brasil, né? Um salário muito bom que você pode formar seu pé de meia, pode se estabilizar, né? Vai ter um plano de saúde, se bem que lá eles têm médicos de primeira, né? Os militares têm, normalmente a Marinha do Brasil são médicos altamente capacitados, né? Na área nuclear também, né? Porque eles têm grande formação, têm aparelhos, eles são super aparelhados. Então você vai ter um respaldo, vai ter uma boa qualidade de vida numa carreira boa também, né? Eu sei que tem Fortaleza, Rio Grande do Norte, tem Rio de Janeiro, Santos. São essas mais ou menos que eu tenho ideia que possa ocupar, né? Eu escolheria Santos, mas a carreira militar não tem como escolher, né? Eles mandam onde você quiser ir, não tem na movibilidade, né? Bom, é isso aí. Boa sorte a vocês, bons concursos, bom final de semana, bons treinos aí. Eu vou correr na praia, vou fazer musculação, cuidar da minha saúde, vou lendo aqui. Estou lendo agora a apostila do Damásio, que eu mesmo fiz. Vou estudando por aqui, vou vendo edital e vou ver. Eu preciso ver editais aqui para pegar algum outro edital da Juiz Federal,
o mais completo que tiver, a gente vai tentar estudar. Obrigado, excelente semana para vocês, uma boa noite.